Olá pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho então do nosso conteúdo de interface, tá? Essa aula de hoje a gente vai falar de interface, de coleções, ok? A ArrayList. E aí nós vamos substituir aquilo que a gente já viu com classe abstrata, trocando por interface. A gente vai substituir o vetor de objetos por lista, tá? Esse é o objetivo, ok? Então, conteúdo teórico primeiro, interface. O que é a interface? Bom, a gente falou na aula passada o que era uma classe abstrata. É muito importante que eu entenda primeiro o que é uma classe abstrata, para depois entender o que é uma interface. Por quê? Porque uma classe abstrata, ela tem alguns conceitos que eu vou repetir lá na interface, tá? Então, lembrando os conceitos da classe abstrata. O que é uma classe abstrata? É uma classe que não pode ser instanciada. Então, se eu crio lá uma classe chamada pessoa abstrata, eu não posso criar um objeto e dar um new. Então, eu posso até criar uma variável, né? Nós falamos que são dois momentos. Se eu fizer assim, pessoa abstrata, e dou um nome para ela, por exemplo, PA. Depois, recebe new pessoa abstrata, são duas coisas que estão acontecendo ali, né? Primeiro eu estou criando a variável PA e depois estou instanciando essa variável PA, ok? São duas coisas ali. Ok, criar a variável, eu até posso fazer isso. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável de uma pessoa abstrata. Pessoa abstrata PA, ponto e vírgula, né? Mas eu não posso instanciar. Ah, mas como é que eu vou instanciar então? Eu posso usar polimorfismo, né? Eu posso instanciar através de uma outra classe que herdou de pessoa abstrata. Então, crio uma classe, por exemplo, aluno, que herda de pessoa abstrata. Aí eu consigo instanciar essa variável, tá, em um objeto, implementando a classe aluno. Então, eu posso fazer pessoa abstrata PA recebe new aluno, por exemplo, né? Bom, esse é o conceito de uma classe abstrata. E para que ela serve? Para que dentro eu consiga colocar métodos abstratos. O que é um método abstrato? É um método que não tem corpo, né? Esse é o conteúdo da aula passada, ok? E aí o que acontece? Um método que não tem corpo, a gente chama de método vazio, é o abre chaves, fecha chaves, tá? Para que nós usamos métodos abstratos? Para criar padrões. Eu crio uma classe com padrões, um padrão de CRUD, por exemplo, e vou criar os métodos abstratos, inserir, alterar, excluir. E depois eu obrigo, tá, as classes de CRUD a implementarem a herança da classe abstrata e eu sou obrigado a reescrever os métodos abstratos. Falamos o que é reescrita de método na aula passada, né? Então, o que acontece? A interface, ela vai obedecer esses conceitos. Por quê? Porque ela vai servir, tá, para criar abstrações, ok? Só que ela não é uma classe. Interface não é classe. Tá? Ela tem os conceitos parecidos de uma classe, mas ela não é uma classe. Então, é como se fosse uma classe com um outro nome. Tá? Ela tem a mesma estrutura, ok? Eu vou criar métodos abstratos dentro dela. Tá? Os métodos que eu criar dentro da interface já são obrigatoriamente abstratos, então não posso criar um método diferente. E a diferença é que eu posso implementar várias interfaces, né, no conceito de herança. Porque a classe abstrata, a classe abstrata, quando a gente trabalhou na aula passada, eu herdo de uma classe abstrata, eu sou obrigado a reescrever os métodos abstratos, só que só posso herdar de uma classe só. Né? Então, na classe pessoa abstrata, que herda de pessoa. Na classe aluno, que herda de pessoa abstrata, eu só posso herdar de uma classe. Herança é sempre de uma classe só. Ok. A interface, como ela não é classe, ela pode ser implementada várias vezes. E aí eu não chamo de herança, eu chamo de implementação, tá? Então, quando você vai herdar uma classe de outra, você coloca lá extends. Pessoa abstrata extends pessoa. E para implementar uma interface, a gente vai colocar implements. Então, eu posso criar uma classe chamada pessoa abstrata, herdando de pessoa, pessoa abstrata extends pessoa, e na frente implements, e aí a interface que você quer. E aí você pode colocar várias interfaces, tá? Essa é a grande sacada. A gente costuma dizer que a interface é como um contrato, né? Você vai dizer como é que é as regras e aquelas regras têm que ser obedecidas, tá? Então esse é o conceito de interface, tá aí.
A interface Java tem conceitos parecidos com a classe abstrata, ou seja, não pode ser instanciada. Se usarmos essa instrução para a mesma, não poderemos instanciar um objeto desse tipo, somente por polimorfismo. Interfaces, não usamos o comando extend, sim implements, e podemos implementar várias interfaces ao mesmo tempo em nossa classe, algo que não poderíamos fazer com herança, tá? Public interface é o nome da interface, tá aí. Bom, tá aí no nosso texto, né? Eu coloquei, ó, veja outra diferença é que nas interfaces todos os métodos obrigatoriamente são abstratos e não precisa colocar essa instrução. Lá na classe abstrata a gente fazia, né? Abstract, void, ok, aqui não precisa. Todo método que está aqui dentro é abstrato. Então eu criei um método aqui, ó, public void inserir, tá? Ok? Esse método tem um corpo aqui, tá errado, não é para ter um corpo, tá? Eu só não preciso então do abstract. Bom, vamos falar de coleções e depois vamos para o código. Antes de ir para o código, a gente vai falar de coleções e vai falar na sequência de ArrayList, tá? Que é a collection que a gente vai mais usar. A gente costuma dizer que o Java tem um framework chamado collection, mas não é bem um framework, tá? É que assim, nós temos uma ramificação de classes e interfaces para trabalhar listas. E essa ramificação de classe e interface é tão grande que a gente costuma dizer que tem um collection framework, tá? Mas, na verdade, como eu disse, é só uma ramificação de classes e interfaces para trabalhar o conceito de lista. Então, o que é uma lista? Bom, a gente trabalhou, vocês trabalharam já em algoritmo o conceito de vetor e matriz. Ok, então qual que é o conceito de vetor? O vetor é uma linha com várias colunas, certo? Então eu posso criar uma variável com essa estrutura, com a estrutura de vetor. Então se eu criar uma variável com a estrutura de vetor, eu crio uma variável chamada notas, que vai ser um vetor com 4 posições. Então eu digo que aquela variável, ela tem o nome de notas, eu defino que ela é um vetor, eu tenho que falar então quantas posições ela tem e qual é o tipo dos elementos. Então, os nossos elementos, por exemplo, desse vetor notas seriam float ou double. Ok. Bom, trabalhamos isso já em algoritmo, já trabalhamos isso em estrutura de dados, tá? Conceito de vetor vocês já têm. O que é uma lista? Lista é um vetor dinâmico. O que seria um vetor dinâmico? É um vetor que eu não preciso definir o tamanho e eu não preciso definir o tipo. Então imagine que eu crio um vetor chamado notas, mas eu não falo o tipo dele. Então o tipo, se eu não falo o tipo, se eu não falo o tamanho, então significa que o tamanho é dinâmico. Mas como assim tamanho dinâmico? Significa que se eu adicionar um objeto, ele tem o tamanho de 1. Se eu adicionar 2, ele tem o tamanho de 2. Enfim, ele vai aceitar quantos objetos eu adicionar. Bom, então já sabemos o que é o tamanho dinâmico, mas e o tipo? O tipo também, tá? Eu posso criar um vetor de objeto genérico, object, e posso colocar lá na primeira posição uma variável int, na segunda posição a variável string, na terceira posição um objeto do tipo cliente, tá? Ele aceita. Então eu posso colocar qualquer tipo de objeto, tá? E também posso definir, mais para frente a gente vai falar de generics, que eu posso definir, criar um vetor e ainda definir que aquele vetor vai ser específico de um tipo específico e aí eu falo, né? Também posso fazer isso, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar esse conceito de generics. Bom, então coleções em Java é isso, a gente tem uma lista de ramificação de classes e interfaces para trabalhar esses conceitos. E por que a gente tem uma lista de várias classes e interfaces? Porque a gente tem vários tipos de estrutura de dados envolvendo vetor. Então vamos pensar. Eu tenho, por exemplo, um vetor que vai trabalhar com lista ordenada. Eu tenho, por exemplo, um vetor que pode trabalhar o conceito de tabela hash. Vocês devem ter trabalhado já a matéria de estrutura de dados, que tinha lá a tabela hash, né? Com mapeamento de chave-valor, chave-valor. Eu tenho tipo de classes e interfaces para trabalhar os conceitos FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, né? First in, first out. Eu tenho vetor para trabalhar o conceito de a ideia de conjuntos, que você adiciona um elemento e não pode repetir aquele elemento. Então eu tenho vários tipos de estruturas e aí eu tenho uma classe para trabalhar cada uma delas, né? Então por isso que eu tenho várias classes e interfaces no Java para trabalhar collection, tá? Então é isso aí que a gente está comentando no texto.
Como trabalhamos com array, tivemos algumas limitações na qual não teremos trabalhando com coleções. Uma collection é um objeto que pode agrupar vários objetos. Ou seja, se fosse um array onde o tamanho e os tipos são dinâmicos e não fixos, o Java tem algumas classes de interface para trabalhar esses conceitos. Tá? Chamamos de Collection Framework. Veja alguns exemplos. Então, tá lá. Collection é uma interface que está no topo da hierarquia, tá? Contém instruções comuns a todas elas, ou seja, é genérica. Tá? Então, você quer criar uma lista genérica, você cria do tipo collection. Set é uma interface que trabalha com a ideia de conjuntos. Da mesma forma que um conjunto não posso repetir elementos, se você criar ela do tipo set, também não vai poder repetir elementos. List é uma interface que trabalha com os elementos ordenados. Tá? É aquilo que a gente estava comentando. Né? Você vai adicionando, ele vai ordenando. QE é uma interface que trabalha com os conceitos FIFO. Map é a interface que trabalha com conceitos controlados por chave e valor, que é aquilo que eu falei da tabela hash. E o ArrayList, que é uma lista genérica também, tá? Que a gente trabalha aí bastante. E nesse caso nosso aqui, para fazer cadastrinho e tal, a gente pode usar mais o ArrayList. Tá? Ele é uma implementação da interface list. Objetos dessa classe são dinâmicos, tá? Eles podem receber vários tipos de, inclusive, números e valores nulos. Criei aqui, então, no exemplo, uma classe conta, tudo bem? E uma classe testa conta que eu vou criar com vocês. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês visualizarem aqui. Tá aí, nosso NetBeans. Bom, esses conceitos que a gente acabou de trabalhar então, eu vou criar os exemplinhos aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá então. Vou criar um pacote para a aula de hoje, ok? Package 02. Primeiro conceito de interface, vou criar uma interface, já tem aqui, né? Java Interface. Criar uma interface chamada persistência. Ok, é uma interface, tá? E eu vou criar aqui public void inserir. Public array list listar. Criei um método. Olha lá, chamar o ArrayList, tem que fazer o import dele. Então eu vou criar um método listar que vai retornar uma lista. E um método inserir que vai ser void. Tá aí, interface. Agora eu vou criar uma classe chamada persistência cidade. E na classe persistência cidade, eu vou implementar implements persistência. Olha lá, sou obrigado a reescrever os métodos. Clica aqui, ele já traz para mim, implementa os métodos abstratos. Tá aí, reescrever os métodos, ok? E aí eu implemento o método do jeito que eu quero, tá? Bom, essa é a ideia, ok, da interface. E vou criar uma classe que eu vou chamar de conta. Na classe conta, eu vou colocar aqui então
Criei um método código, perdão, um campo código, um nr conta, criei um get código, criei um set código, tá lá, classe conta, ok? E aí eu vou criar aqui um testa conta, que tem o método main. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse cara aqui, testa conta. A gente vai criar um array list chamado contas. Recebe new array list. Faz o import da array list. Pronto. Criei uma lista, ok, chamado contas. Essa lista, pessoal, olha só que legal. Eu posso fazer o seguinte, contas.add e adicionar qualquer coisa. Deu uma travadinha aqui, ó. Adicionar qualquer coisa. Vou adicionar o número 1. Ele vai aceitar. Contas.add. Vou adicionar um texto. 2. Ele vai aceitar. E eu vou criar aqui antes conta 1. Recebe new conta 2. Recebe new conta. Criei dois objetos tipo conta, certo? E aí, esses objetos, eu vou passar conta 1, set código, conta 1, set nome, set nr conta, né? Número da conta 01010101. Ok? E a mesma coisa pro conta 2. Vou passar aqui pro conta 2 o número e vou passar o número de conta pro conta 2. É 2. Tá aí. Criei dois objetos do tipo conta e vou adicionar na minha lista contas.add conta 1. Contas.add conta 2. Pronto. Adicionei na minha lista e eu posso fazer isso aqui, ó. joptionPane.show message dialog. E aí eu vou passar o meu vetor contas. Só que se eu passar o vetor contas, eu vou ter um problema, tá? Qual que é o problema? Ele vai imprimir um objeto na frente do outro. Quer ver? Vou dar um Shift F6 para vocês visualizarem a impressão. Como é que ela vai ficar. Adicionar aqui a janela para vocês visualizarem. Ó, imprimiu, certo? Um na frente do outro. Ok. Agora, se eu fizer contas.toArray, ele vai imprimir, tá lá, no formato correto, tá certo? Então imprimiu 1, 2 e os objetos conta. Conta 1, conta 2.
Ah, mas por que que na hora de imprimir o objeto conta 1, ele imprimiu assim certinho, código 1, NR conta e o número? Porque nós tivemos aqui na classe conta a reescrita do toString, que nós falamos na aula passada, tá certo? Então aqui é que eu defini como que fica o toString, beleza? Então tá aí, pessoal. Interface, ok, e listas em Java, tudo bem? Agora vocês têm um exercício para fazer, tá? Desse conteúdo. Esse exercício é baseado no conteúdo que a gente viu e a gente vai poder corrigir ele nas nossas lives, tá? Então, olha só, vocês têm um exercício. Cria um pacote chamado exercício aula 3, não, era aula 2. Eu abri errado, gente. Deixa eu só abrir aqui. Olha lá, exercício aula 2. Cria um pacote, exercício aula 2. Cria uma classe cidade, código nome. Cria uma interface chamada persistência. E cria uma classe chamada persistência cidade que implemente a interface persistência. E depois cria uma classe com o método main para fazer os cadastrinhos, tá? Então, é isso e nos vemos na próxima aula.